A gente recebeu aí a triste notícia que o ator Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal. Em março do ano passado, março ou abril se não me engano, até já tinha falado aqui, que até então ele tinha um quadro de afasia, ou seja, ele estava com dificuldade em produzir a fala. Mas outras doenças podem causar afasia, como uma das mais comuns, o AVC. Se o paciente tem um derrame, um AVC na área que produz a linguagem, ele pode ter dificuldade em produzir ou de compreender, que nós chamamos de afasia. Mas foram vindo outros sinais e sintomas no Bruce Willis que aí finalmente fechou o diagnóstico de demência frontotemporal. O que eu achei dessa história interessante foi a esposa dele ter notificado no próprio Instagram uma postagem muito bonita que ela colocou fazendo uma homenagem para o marido. E nessa homenagem ela fala que, embora saiba que é uma doença muito triste por não ter a cura, mas eles chegaram no momento de ter o diagnóstico. E isso traz dignidade, né? Então eu achei que foi bem oportuno essa mensagem dela para que eu possa multiplicar também e passar para vocês algumas informações breves sobre os sinais e sintomas, porque pode ter alguma pessoa próxima a você que está vendo esse vídeo com esses sinais e sintomas e a família em desespero sem saber o que tem, ouvindo diversas situações diversas. E você saber o diagnóstico, por mais que não tenha cura, mas tenha uma possibilidade de tratamento dos sintomas, a pessoa ter conforto em ter o tratamento dos sintomas e ter o conforto e a dignidade de saber que diagnóstico que ela tem. E a gente ouve muito falar da demência de Alzheimer, mas a demência frontotemporal é pouco falada. Ela com certeza é mais rara, talvez seja de 10 a 15%, mas ela existe, prova está aí, né? E a demência de Alzheimer, que a gente ouve falar muito, é comum e é fácil de ser identificada na maioria das vezes, porque as pessoas já sabem, fulano está perdendo memória, fulano pode estar com demência de Alzheimer. Mas já a demência frontotemporal, a memória ela não é afetada na fase inicial, ela é afetada na fase muito mais tardia. Então, como o próprio nome já diz, é afetada a região do cérebro da fronte e das têmporas. Então, a demência frontotemporal. Então, a região que vai ter prejuízo não é como a do Alzheimer, que é a região que armazena e guarda a memória, prioritariamente e primariamente. Então, é a região aqui da frontal. Então, o paciente vai ter implicações nessa região frontal, ou seja, o que essa região frontal é importante para o nosso cérebro? Ela é responsável por manter a atenção, então o paciente inicialmente pode ficar bem mais desatento, cometer, às vezes, passar em sinal vermelho, às vezes cometer erros, de esquecer de fazer um lado da barba, enfim, ficar desatento, o paciente pode ficar mais impulsivo, então esse lobo frontal é responsável por conter nossa impulsividade e com isso o paciente pode ficar mais respondão, falar mais palavrões, às vezes hipersexualizado. Então muda o comportamento. Uma pessoa que às vezes era bem recatada pode começar a mexer com mulheres na rua e vice-versa, mulheres mexerem com homens na rua e isso não ser dela, e sim do quadro da doença, né? Às vezes também pode dar um quadro de apatia e isso confunde muitas vezes com depressão. Porque, ao contrário da doença de Alzheimer, que comumente vem em pacientes acima de 60 anos de idade, a demência frontotemporal, ela vem antes dos 60 anos de idade, ela costuma vir na faixa dos 50 anos de idade, 55 anos de idade. Então, são pacientes jovens que começam com alterações do comportamento, às vezes apatia, impulsividade, mudança mesmo. Então, às vezes o paciente fica um pouco mais turrão, mais agressivo, a família fala, ele é assim mesmo, ele costuma procurar alguma justificativa. Ele está assim porque ele brigou, ele está assim porque ele está chateado no trabalho, e às vezes não, tá? E às vezes o paciente ele entra no quadro de apatia, entra no quadro diagnosticado como depressão, mas vem concomitante em mudanças do comportamento. Então é isso que é interessante a gente observar. Se você conhece alguém que está com mudança do comportamento, que às vezes está com o que a gente chama de hiperoralidade, né? Então mudou os hábitos alimentares, só quer saber de comer doce, passou a nunca bebeu nem fumou e de repente depois de 50 anos de idade resolveu fumar e beber muito. Isso é um dos comportamentos também, porque essa parte de impulsividade ela é controlada pelo nosso cérebro, a parte de hiperoralidade, de querer botar na boca, também é controlada por essa região frontal, e alterações da linguagem, né, que é a região temporal, a região de Broca, que é responsável por produzir a linguagem, tá? Então, se você conhece alguém que está com essas alterações, deve buscar, sim, ajuda médica e, principalmente, ter o diagnóstico, como a esposa do Bruce Willis falou, por questão de dignidade e saber que existe controle dos sintomas, mas, infelizmente, não existe cura, tá bom? Deixo essa dica para vocês, para que isso seja compartilhado e consiga ajudar outras pessoas.